Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um artigo teoria, tá? Os artigos teorias, eles estão cada vez mais escassos porque a maioria dos estudos buscam investigar, né, teorias já conhecidas, aplicadas à nossa realidade para contribuir, para assimilar, para associar, mas geralmente já se parte de uma teoria pré-estabelecida. Neste caso, um artigo teoria é um dos modelos de artigo onde você constrói uma teoria dentro de uma base sólida. Essa teoria, para ser publicada numa revista científica, outros acadêmicos, mestres e doutores vão olhar o que você escreveu e dizer se a sua teoria pode ser considerada pertinente à publicação. E no momento, então, que ela começa a publicação, ela começa a ser discutida por outros autores e outros profissionais da área, especialmente aqueles que trabalham com teorias específicas, para mensurar sua validade ou não. E esse material é interessante para a gente entender como se concebe, né, uma teoria, quais são os propulsores, como você organiza um artigo dentro dessa teoria. A gente recebe muitas teorias que não têm base e é difícil explicar para o autor que ele precisa de uma base para fundamentar a sua teoria. Esse autor aqui, ele tomou muito cuidado com essa base de fundamentação. As informações gerais, ele tirou, não teve a necessidade, né, porque são informações que para dentro da área dele é de conhecimento comum, mas precisava de alguma citação e ele colocou essa citação, mas a gente não vai focar no referencial, mas na construção da teoria em si. Como eu falei, o que é interessante neste estudo. Então, o Leonardo Dias Belas parece ser uma pessoa que já tem esse dom, né, essa capacidade de teoria. Hoje ele em 2019, na verdade, ele era bacharel em administração com habilitação em comércio exterior, e economista, né. Então ele já trabalhava com essa com números, mas na verdade a gente percebe aqui que ele vem com algumas colocações a mais. Outro ponto interessante para a gente trabalhar aqui, ó, é na questão das citações. Hoje em dia, uma das maiores dificuldades dos autores é fazer, dentro desse monte de informação que nós temos, milhares ou bilhares de artigos científicos, um material científico sendo produzido a cada 20 segundos, sendo publicados 15, 20 segundos no mundo. A gente tem realmente uma verdadeira chuva, né, de informações. Eu não diria nem chuva, né, mas um temporal de informações, até difícil para a gente se centrar. O que são, então, essas citações? São acadêmicos que olharam o seu material, absorveram o seu material, utilizaram o seu material e já publicaram seus estudos, ou corroborando ou contrapondo com o seu material. Mas significa que o seu material chegou às pessoas e as pessoas, nesse caso da citação, os acadêmicos incorporaram o seu material para outras teses. Então, nesse caso aqui, como é um artigo que possui o número DOI, que é aquele registro que a gente chama de RG, né, internacional, ele já teve o próprio Crossref, responsável pelo DOI aqui no Brasil, já conseguiu captar 2 citações desse material na web, o que significa que cientistas já olharam seu material, pesquisadores, e discutiram esse material e citaram esse material de alguma forma, o que é muito interessante. É isso aqui que vai produzir o reconhecimento ou aquele nomezinho que a gente chama de impacto na publicação. Então, de cara, eu diria que esse material ele é muito bom para você analisar, principalmente se você é uma pessoa que é ligada à criação de teoria, de cosmos, da física, da matemática, para você olhar como se organiza esse material. É um material interessantíssimo porque ele já teve 2 citações, ele tem 2 anos, então tem gente olhando para esse material e discutindo esse material, e o resultado dessas discussões são 2 pesquisadores, 2 estudiosos que citam esse material, e a gente pode ver aqui, pode ter até mais, mas que pelo fato da pessoa não ter colocado o número DOI na citação, talvez não consiga rastrear, mas isso aqui é um número bem interessante. E aqui a gente vai ter a apresentação do material. A apresentação do material é bem interessante porque ele vai dizer
o que impulsionou a criação da teoria. Então, a gente vê assim, embora seja uma teoria, né, uma proposta, uma ideia de uma teoria, não uma teoria totalmente testada, é uma ideia que é como se eu pudesse explicar alguns escritos de Einstein. Pensa que Einstein escreveu muita coisa que ele ia pensando, formulando, e esse tipo aqui de material seria o mais rápido para colocar para a comunidade científica começar a discutir e considerar. Então, embora seja um material desta concepção de teoria inicial, ele também tem uma estrutura, né? Ele tem que ter uma base de defesa para que os outros pesquisadores possam compreender o que esse material, essa teoria quer dizer. Então, ele traz aqui a apresentação do material, a introdução, explica então o sistema binário, explica as suas diferenças. O sistema binário 2 e suas vantagens, então ele coloca sistema binário 1, sistema binário 2, explicação de demonstrações gráficos e figuras, demonstrações de gráficos e figuras, faz um resumo geral da tese e um resumo técnico e as referências. Como eu falei, referências é uma coisa que a gente não vai considerar muito, porque nesse caso é uma proposta, é uma base de uma teoria que o autor está concebendo. O título ele coloca o seguinte: Sistema Binário 2, Código Fechado. E a apresentação, que entraria nesse caso, não seria um resumo, porque o resumo é quando já tem um estudo, introdução, contexto, método, principais considerações. Nesse caso não é isso, é um estudo que está trazendo uma teoria, uma proposta, uma abordagem nova, um novo olhar sobre o sistema binário 2. E aí ele coloca o seguinte: em 2016, foi realizada uma descoberta sobre os sistemas binários. Desde então, comecei a desenvolver um estudo e uma pesquisa a respeito dos sistemas binários. Percebi que trata-se de um assunto em que não há muitas informações a serem estudadas. Então resolvi destrinchar uma pesquisa sobre sistemas binários. Neste estudo teórico, irei dispor informações a respeito dos dois sistemas binários, sobre o sistema binário que usamos e a respeito do sistema binário que foi descoberto. Irei citar diferenças técnicas entre os dois sistemas e demonstrar a soberania do sistema binário 2 perante o sistema binário 1. Código fechado, sistema binário. Então, ele vai colocar a introdução falando dessa descoberta, desse sistema binário, como que ele coloca, quais são as principais propostas do sistema binário, onde ele é utilizado, a diferença, né, entre o sistema binário 1 e 2, como a gente vai considerar ou como ele considerou essas diferenças, tentando entender. E aí ele coloca, eu vou ler brevemente, algumas colocações que ele coloca o seguinte: nesse relatório descritivo será demonstrado e relatado diferenças entre os sistemas binários 1 e 2, diferença em seus códigos e equações e suas funcionalidades perante o outro sistema. Todos os sistemas binários são programados através de 8 zeros, um sequencial lógico de 8 sequências. A diferença está no código utilizado. Utiliz- Utilizado no sistema binário 1, a primeira diferença está no código utilizado. No sistema binário 1, se utiliza o código sequencial binário 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, enquanto no sistema binário 2 se utiliza o código sequencial binário 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 96. A principal diferença técnica é que o sistema binário 1, a raiz central é o 1, enquanto o sistema binário 2, a raiz central é o 0. A equação lógica básica do sistema binário 1 é mais 0, menos 1 mais 0, e ou 0, 10, sinal de menos, igual negativo, e sinal de mais, igual positivo. Diferença de polaridade. O dígito 1 é negativo e positivo, pois é raiz central e não é neutralizado. E aí vai explicando no sistema da lógica 2, aonde existe essa priorização, né, ao zero na sua raiz, e aí vai explicando passo a passo,
demonstrando como seriam as diferenças e o que ele acha dessa teoria dele, né, não só sobre essas diferenças, mas a teoria do autor com relação às compreensões das possibilidades, do que isso significa. Então é como se fosse uma tradução, uma teoria de tradução desse material. E aqui as figuras onde ele demonstra todas as lógicas, que ele utilizou, os números de forma geral, as possibilidades, os exemplos, e aí ele traz isso com bastante gráficos e figuras para que seja possível. E no resumo, a gente tem o resumo normal, né, que ele fez o resumo do que ele encontrou nessa teoria, nessa compreensão dele, né, desses achados, e o resumo técnico, né, que é a programação para o sistema binário 2 com nome de código fechado, para contribuir aqui com os autores. E como eu falei, esse material é muito interessante para que, se você esteja pensando numa teoria, você consiga organizar o seu estudo para passar pelo crivo aí da sociedade acadêmica. Nesse caso aqui, o Leonardo já tem um impacto comprovado aqui de citação, de discussão sobre o seu material e composições. Material científico não significa que você criou uma teoria, mesmo que ela passe por revisão de pares, doutores ou mestre. Ela é uma teoria aceita, teoria é teoria, e ela serve para que justamente a comunidade científica possa discutir a respeito, ok? Eu espero ter ajudado, aproveitando para parabenizar aqui o Leonardo, e não se esqueça de passar na revista, estudar esse material, principalmente se você tem interesse por teorias, para que você também possa publicar o seu. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!